A questão número 1 da prova da FEMPAR Mackenzie 2024, prova que foi feita em 2023, começa com um pequeno trecho do grande autor Luiz Fernando Veríssimo, falecido em 2025. Um livro de frases célebres traz em sua contracapa o seguinte texto de autoria de Luiz Fernando Veríssimo. Então o textinho dele é a frase dele. Que sacada! É a frase que você mais dirá folheando este livro. E não é um livro de arquitetura. Então, em um primeiro momento, pode ser que alguém estranhe. Por que ele vai dizer que não é um livro de arquitetura? Ele estava elogiando alguma coisa no livro e, de repente, ele diz, não é um livro de arquitetura. Bom, na verdade, a brincadeira de um autor que era um autor que sabia muito fazer isso, brincar com as palavras, né, está aqui, ó, em que sacada. Porque esse que sacada pode ser que ideia interessante, né, que insight legal. Mas que sacada também poderia ser aquela parte da construção de uma habitação. A sacada de uma habitação, a sacada de um apartamento, a sacada de um sobrado. Então isto poderia remeter, por exemplo, a um livro que tivesse, que focasse, que mostrasse a foto de uma sacada. Ora, então eu tenho a expressão sacada que pode ser lida de duas maneiras. O humor desse pequeno texto é formado a partir de uma característica da linguagem. Assinale a opção que apresenta. Variedade de registros, ou seja, a variação linguística. Não é o caso aqui, porque a gente já viu que o jogo aqui está na expressão que sacada. Denotação e conotação. Bom, que existe denotação e conotação para a gente poder entender a polissemia, isso é verdade. Mas o fenômeno em si aqui é um fenômeno fundamentalmente da expressão sacada. Então, quando eu vejo que a expressão sacada poderia, nesse contexto, ser lida de duas maneiras, eu percebo que ele utilizou a expressão a partir de sua natureza polissêmica. Portanto, letra C era a resposta. A existência de sinônimos não é aquilo que dá o efeito de humor, que cria o humor do texto. E não são diversas vozes, né? O trecho em si, na verdade, já foi enunciado para a gente, era um trecho do Luiz Fernando Veríssimo. Questão 2, parte de uma frase de Ésquilo. Ésquilo é um dos grandes, é o iniciador das tragédias gregas. Aquele trio de trágicos gregos, de dramaturgos da tragédia grega, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Ésquilo é o primeiro, ele é o mais velho deles. A sabedoria amadurece por meio do sofrimento. Sobre a estruturação desse pensamento, assinale a afirmativa correta. A frase, considerada como exemplo de texto argumentativo, apresenta apenas a tese, sem argumentos. A frase traz vocábulos que mostram a presença do argumentador. Bom, aqui a gente já viu claramente que não havia palavra que indicasse um argumentador. O argumento em defesa da tese dada se fundamenta na autoridade intelectual do autor. Veja que nós temos aí uma referência a Ésquilo, né? Pode ser que você não conhecesse o nome Ésquilo, mas está pressuposto que ele é o autor e ele tem uma autoridade intelectual, mas não há argumento algum nesta frase. A frase mostra uma visão negativa da sabedoria humana. Não, o fato de sofrer não é necessariamente uma visão negativa, é uma visão sobre o que acontece. A sabedoria vai amadurecendo à medida em que as pessoas sofrem. O texto tem como público-alvo as pessoas eruditas que podem julgar o valor da sabedoria. Bom, aqui o enunciado é preconceituoso e não responde àquilo que o enunciado da pergunta propõe, sobre a estruturação do pensamento. E veja, quando ele diz a sabedoria amadurece por meio do sofrimento, ele lançou uma ideia que ele defende, ou seja, ele lançou uma tese. Então existe aqui uma ideia, um ponto de vista que eu vou chamar de tese, mas não existe depois, mesmo porque a frase é extremamente curta nesse contexto, não existe argumentação para mostrar isso. Apenas temos um ponto de vista, uma tese. Resposta da 2, letra A. A questão 3, que é uma questão de coesão, ela traz pequenas frases e ele diz que em todas as frases ocorreram processos para evitar a repetição de uma palavra. A palavra que foi evitada em sua repetição está sublinhada. Agora, ele propõe ali que você identifique o seguinte. Assinale a opção que apresenta a frase em que a repetição do termo sublinhado foi evitada por elipse. O que é uma elipse? Elipse é o apagamento de um termo. Então, em um dos casos, houve uma elipse, houve um apagamento da palavra, da expressão destacada. Então, vejamos. Solidão. Um lugar bom de visitar de vez em quando, mas ruim de adotar como morada. Então, já era essa aqui, né, pessoal? Quando você olhava, e já vamos explicar aqui então, ó, eu preciso observar como é que foi evitada a repetição da palavra lugar. Essa repetição foi evitada simplesmente omitindo a expressão um lugar.
Solidão, um lugar bom de visitar de vez em quando, mas um lugar ruim de adotar como morada. Tudo bem? Então houve uma elipse ali exatamente entre mas e ruim. Agora, o que aconteceu na letra B? Não se encontra a solidão, nós a fazemos. Veja que para evitar a repetição de a solidão, ele usou o pronome oblíquo, a na forma de objeto. Nós fazemos a solidão. Um bajulador é aquele que alimenta um crocodilo, esperando comê-lo no final. Veja que crocodilo não foi repetido porque ele colocou aqui o lo, a forma pronominal de objeto direto, lo, esperando comer o crocodilo no final. Todo adulador vive às custas de quem o escuta. Olha lá o adulador aqui na forma de o pronome oblíquo. Na letra E, eu tenho: o problema é que a maioria dos homens prefere um elogio que os prejudique a uma crítica que os beneficie. Veja que agora esse homens acabou sendo recuperado e evitado em sua repetição pelo pronome os. Então, em todos os casos, ele usou o mesmo processo para poder evitar a repetição do termo sublinhado. Ele trocou o termo sublinhado por um pronome oblíquo na função de objeto. Questão 3, resposta era a letra A. Aqui na questão 4, a gente tem que ter uma noção de formação de palavras para aquilo que se chama redução ou abreviação. Então, perceber do seu uso diário que algumas palavras que a gente naturalmente usa, tá, pessoal, foram reduzidas, ajudaria a responder a questão 4. As opções a seguir apresentam frases que mostram formas abreviadas de palavras, à exceção de uma, portanto, uma não foi abreviada. Letra A. As motos hoje enchem as estradas. Aqui tem uma abreviação, né? Moto de motocicleta, portanto, não é a resposta. A polio preocupa menos as autoridades de hoje. Bom, infelizmente já preocupa ainda, né? Porque muita gente não se vacina contra. Poliomielite. Portanto, polio também é uma redução, não é resposta. Letra C. O campo tem menos prestígio que as cidades. Campo não foi reduzido. Cidade não tem redução, menos não tem redução, prestígio não tem redução. Parece que eu achei a resposta. Na verdade, a gente já achou, mas vamos ver as outras. A exposição mostra fotos de atores famosos. Fotos é a redução da palavra fotografia. Houve redução, não é resposta. O carro trazia os pneus dianteiros furados. Aqui era difícil, né? Pneus é, na verdade, uma redução da palavra pneumático. O nome daquela estrutura que faz o carro andar, rodar, é pneumático, que virou depois pneu. Resposta da 4, letra C. Questão 5, fechando esse primeiro bloco. Observe a placa de sinalização de trânsito a seguir que indica a proibição de ultrapassagem. Bom, aqui a gente tem uma questão que é de compreensão e interpretação. Saber observar um texto não verbal e traduzir o seu sentido a partir de um texto verbal. Nesse caso, a placa é uma forma abreviada de. Então, por esta placa, estaríamos relatando uma história destacando sua cena final. Por favor, né? Essa não seria mesmo. Essa está bem fora. Portanto, a primeira, fora. Depois, letra B. Descrever uma realidade exterior. O que seria essa realidade exterior? O que seria uma forma de descrição até possível, tá? Mas está indicando o quê? Qual que é essa realidade exterior? 2 carros, um ao lado do outro. Não é este o sentido fundamental. Alertar para possíveis multas pela transgressão. Sabe que muita gente até poderia ser seduzido por essa. O problema é que não há nada que indique para a gente, neste caso, que haverá multa. Então existe uma situação, que é uma situação mostrada ali, tem uma faixa no meio daqueles 2 carros lado a lado, mas não há nada referente à multa. Explicar o porquê, o motivo de proibições no trânsito. Não dá para entender que por esse sinal, por esse desenho, a gente tem aí uma justificativa das proibições no trânsito. A questão 5 tinha como resposta letra E. Essa placa está informando os motoristas, está dando um toque ali sobre aquilo que não deve ser feito. O que não deve ser feito? O que é proibido pelo sinal na diagonal, pela faixa na diagonal? Um carro ficar ao lado de outro, ou seja, ultrapassando em algum determinado ponto da pista. Questão 5, letra E era a resposta.